Olá, me chamo Rodrigo dos Passos Bezerra, sou aluno do curso de mestrado em otimização do programa de pós-graduação em pesquisa operacional, ofertado pelo ITA, em conjunto com a Unifesp. Sou orientado pelo professor Augusto Chaves e hoje vou trazer aqui uma introdução sobre a pesquisa relacionada à configuração dos parâmetros de meteorística. Aqui são alguns tópicos do que vamos tocar durante a apresentação. Seria falar um pouco sobre meteorísticas, parâmetros de configuração, configuração de parâmetros, método proposto para atacar o problema, né? Próximos passos e referências. Inicialmente, a gente começa falando que são meteorísticas. Nós temos muitas definições relacionadas ao que seria dentro da literatura, né? Aqui eu trago uma opção do que a gente pode interpretar como meteorística, que seriam algoritmos que empregam heurísticas, né? Heurísticas sendo procedimentos determinísticos, com métodos construtivos, que são métodos onde eu inicio a minha solução do zero a partir de determinados critérios eu vou construindo ela, e ou de busca local, que seria um procedimento onde eu parto de uma solução inicial e pulo para uma soluçãozinha melhor, né? Tudo isso atrelado a componentes estocásticos, que as meteorísticas elas são essencialmente estocásticas, pois têm dentro da sua estrutura procedimentos randômicos e probabilísticos. Tudo isso visando a solução de problemas de otimização, porém sem garantia de otimalidade em tempo de processamento finito. Essa questão do tempo finito é porque para algumas meteorísticas, como por exemplo o Simulated Annealing, é provado matematicamente que em tempo infinito ele convergiria para a solução. Mas para casos que são aplicáveis à realidade, nós temos tempo finito, então as meteorísticas elas não garantem otimalidade para essas situações. A sua construção das meteorísticas se dá na tentativa de equilibrar ao máximo possível suas componentes de diversificação e intensificação de busca no espaço de soluções. Então, eu tenho que arranjar o equilíbrio necessário para que eu tenha uma grande diversificação e, ao mesmo tempo, intensificação. Só que essas forças elas são meio que opostas. Se eu diversifico muito, eu não consigo intensidade nas minhas buscas. Se eu intensifico muito, eu não consigo diversidade nas minhas buscas, né? Ao mesmo tempo que se eu diversifico muito, eu posso consumir muito tempo de processamento, porque eu vou buscar em várias regiões do espaço de soluções a minha solução. E em contrapartida, se eu intensifico muito, eu posso ficar preso em ótimos locais, fazendo com que eu ache soluções locais, mas eu não consiga melhorá-las posteriormente. As meteorísticas elas podem ser divididas em vários grupos, né? Na literatura, nós temos essa figura que é bem clássica, que ela mostra aqui como a gente poderia subdividir algumas meteorísticas, né? Como métodos evolucionários, populacionais, bioinspirados, trajetória, busca local, que usa memória, não usa memória, e por aí vai. Aqui nós estamos tentando agrupá-las de outra forma, que seriam relacionados à forma de pesquisa no espaço de soluções, que basicamente seria um método de trajetória, onde eu tenho uma solução, né, e eu faço essa pesquisa no espaço de busca através de perturbações nas soluções anteriores. Então, eu sigo sempre com uma solução corrente, vou fazendo perturbações nessa solução e vou tentando sempre encontrando soluções melhores. Não que eu não possa aceitar em alguns passos soluções piores, mas a tendência é que eu tenha um direcionamento a soluções melhores. Enquanto em métodos populacionais, a gente faz a mesma pesquisa no espaço de busca, só que através de um conjunto de soluções sendo trabalhadas em paralelo. Então, eu tenho mais de uma solução em que eu vou aplicando determinados procedimentos em cada uma das soluções e faço com que elas, no conjunto, né, no final, elas consigam me dar o melhor resultado. Essas soluções podem se conversar entre si para, nesse processo de busca, elas terem uma velocidade maior no encontro de soluções, como a gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Aqui eu trago alguns exemplos clássicos de meteorísticas que nós temos na literatura. Nós temos muitas meteorísticas espalhadas na literatura, mas esses são os principais, são bem famosos. O primeiro deles aqui sendo Iterated Local Search, que seria uma busca local, que é baseada em perturbações nas soluções, para que eu possa ir criando novas soluções
e tentando caminhar no meu espaço de busca em busca da solução ótima, certo? Ele pode aceitar também soluções piores e a gente vai fazendo essas movimentações para tentar sempre encontrar o melhor caminho até a otimalidade, que nesse caso não é garantida, mas é o nosso objetivo. Aqui nessa figura a gente pode ver, por exemplo, que a gente inicia em um determinado ponto e eu posso tanto ir para este ponto quanto para esse, depois posso vir para um ponto aqui e outro, etc., até que eu encontre soluções melhores. Isso aqui geralmente vai fazer esse procedimento até que a gente chegue a um determinado número de iterações ou um número de tempo que foi estipulado. Na sequência a gente tem um simulated annealing, que seria um procedimento baseado no fenômeno do recozimento empregado na metalúrgica, onde eu procuro estados mais baixos de energia do material, porque eles têm estruturas mais estáveis. Então eu aqueço o meu material e deixo ele esfriar de uma forma lenta para que as moléculas do sistema atinjam uma estrutura mais estável. A gente tenta trazer esse mesmo conceito para dentro das meteorísticas, só que nesse caso o nosso estado mais estável seria a nossa solução ótima, né? Aqui a gente pode ver, por exemplo, como funcionaria. Então nós temos em temperaturas mais altas uma diversidade maior, assim, a gente percebe mais saltos entre soluções aqui. Porém, conforme eu vou baixando a temperatura, a tendência de mudança dos estados vai diminuindo. Então fica uma estrutura mais organizada até que a gente convirja para a solução. Então em temperaturas mais altas, o meu algoritmo ele tem a tendência de aceitar outras soluções, mesmo que sejam piores, então ele tem uma probabilidade. Quanto maior a minha temperatura, maior a probabilidade de eu aceitar soluções que sejam piores do que a que eu já tenho. Porém, conforme eu vou diminuindo a temperatura, essa probabilidade também diminui, fazendo com que eu convirja para uma determinada solução, que nesse caso seria uma solução de mínimo de energia, né, nesse caso aqui, para que o método consiga encontrar. Uma outra meteorística famosa seria a busca tabu, né, tabu search, que ela é muito parecida com uma busca local, só que ela tem uma lista tabu, que ela evita retornar ótimos locais durante o processo de busca. Então, se ela cair um ótimo local, esse ótimo local ele entra numa lista, eu vou piorando as soluções, né? Posso piorar as soluções para sair desse ótimo local. Não retorno para essas outras soluções sempre que eu encontrar uma pior, porque elas vão entrando em uma lista que é limitada. E a tendência é que eu escape desses pontos de ótimo local e possa continuar a minha busca pelo espaço de soluções, possivelmente encontrando soluções cada vez melhores. Um outro famoso método também nas meteorísticas seria o algoritmo genético, que ele é inspirado no processo evolutivo biológico, sendo aplicado em algumas técnicas de crossover, que seria o cruzamento entre indivíduos, e o processo de mutação, que é a alteração de genes dos cromossomos. São nossas soluções, onde eu vou sempre cruzando indivíduos de uma determinada população. Desse cruzamento saem outros indivíduos em que eu submeto eles à mutação, pego esse conjunto de indivíduos, faço uma avaliação de uma função de fitness para verificar quais deles são os mais adaptados e vou excluindo aqueles que tenham pior desempenho, tá? Para que a gente consiga melhorar a nossa população e no final eles vão nos dar a nossa melhor solução que o método encontrou. O Ant Colony Optimization, colônia de formigas, também famoso na literatura, é um processo que ele é bem inspirado, onde se utiliza as características bioquímicas do feromônio das formigas no processo de otimização, onde nós utilizamos a necessidade das formigas irem em busca de alimento e sinalizarem esse alimento para as outras companheiras, para tornar esse um processo de otimização. Como que isso funcionaria? Aqui nós temos um ninho, e nós temos aqui a comida. As formigas elas saem em busca, então aqui nós temos 4 possibilidades de caminho para fazer a busca do alimento, né, o retorno. Então nós temos direita, 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 esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda. E as formigas elas seguem de forma inicialmente aleatória, seguindo qualquer um dos trajetos. Porém,
Na volta, quando elas encontram a comida e retornam com esse alimento, elas vão espalhando feromônios nessa trilha até que elas cheguem no ninho. Quanto maior o caminho, maior a taxa de evaporação do feromônio, fazendo com que essa trilha ela tenda a desaparecer mais rápido com o passar do tempo. Então, nesse caso aqui, trilhas mais curtas vão acabar se tornando trilhas mais fáceis de serem encontradas por outras formigas, consequentemente, essas trilhas são reforçadas e no final o que sobra seria uma trilha de caminho menor, seria no caso essa daqui. Com uma ideia também de inteligência de enxame, nós temos aí o Particle Swarm Optimization, que basicamente nós temos partículas que são lançadas no espaço de busca em várias direções, né? E elas saem fazendo essa busca e cada uma tem os seus possíveis resultados para a função objetivo. E nós temos aqui um comportamento de enxame em que elas passam aquela que dentre o conjunto de todos, né, indivíduos, aquele que tem o melhor resultado, passa isso para o grupo e o grupo ajusta as suas trajetórias no espaço de busca de acordo com esse resultado. Então, no final, a tendência que nós temos aqui é que todas elas, como por exemplo nesse caso, elas iniciam em diversas direções, mas nós percebemos que no final todas elas convergem para o ponto de mínimo aqui nesse caso, né? O ponto de mínimo, devido a essa comunicação para que as outras ajustem as suas trajetórias para chegarem nesse ponto de mínimo. Se porventura alguma outra encontrar um ponto melhor, as outras vão ajustando suas trajetórias de acordo com esse novo ponto ótimo que foi localizado pelo grupo como um todo. Bom, nós temos aqui parâmetros de configuração, né, que são conjuntos de parâmetros inseridos nas meteorísticas no processo de otimização, que foram escolhidos 3 meteorísticas para que a gente pudesse falar a respeito. Nós temos aqui, dentro do colônia de formigas, basicamente taxa de deposição e evaporação de feromônios, então quanto que cada formiga deposita ao passar numa trilha e qual é a taxa de evaporação daquele feromônio, quanto que eu estou dispersando por iteração. Nós temos outros 2 parâmetros que são os parâmetros alfa e beta, são expoentes aí que são usados no termo que faz o cálculo de probabilidade de uma formiga seguir uma determinada trilha. Dentro do algoritmo genético, nós temos o número de cromossomos, o número de indivíduos, número de cromossomos ou número de indivíduos da nossa população, números de indivíduos em gerações posteriores, né, quantos filhos ou até gerações de netos a gente possa ter dentro do procedimento, e a taxa de mutação, qual o percentual daquele cromossomo que vão sofrer as nossas mutações gênicas. Dentro do Simulated Annealing, nós temos a temperatura inicial, geralmente uma temperatura bem alta, para que a gente consiga aceitar inicialmente soluções piores. Caso contrário, se a temperatura for muito baixa, a tendência é que a gente siga um processo só de aceitar soluções melhores. Nós temos o SA Max, que é a quantidade de iterações do algoritmo de metrópole. Então, o algoritmo de metrópole eu faço várias iterações em determinada temperatura. Essa temperatura é utilizada dentro de um fator que eu faço cálculo da probabilidade de aceitar soluções piores, né? Então, se eu encontrei uma solução, ela é melhor, eu aceito ela como solução corrente, mas se eu encontrei uma solução pior, existe uma probabilidade de eu aceitar essa solução como a minha solução corrente. E isso é proporcional à minha temperatura. Quanto maior a minha temperatura, maior a tendência, maior a probabilidade que eu tenho de aceitar essa solução pior com a minha solução corrente. Conforme eu baixo minha temperatura, eu tenho uma probabilidade menor de aceitar piores soluções. Um outro parâmetro aqui do algoritmo seria o alfa, que é a taxa de decréscimo de temperatura. Então, em cada iteração de metrópolis que eu faço, finalizei uma iteração, finalizei o algoritmo de metrópole, eu pego a minha temperatura e faço o decréscimo dela para que eu consiga em algum momento chegar numa convergência. Caso contrário, eu ficaria rodando sempre o algoritmo de metrópolis ali N vezes conforme eu definisse. Mas se eu vou diminuindo a temperatura, com o passar do tempo, eu tendo a não mudar tanto de soluções, porque eu vou encontrando soluções melhores e a chance
de pular para uma solução pior vai diminuindo proporcionalmente à temperatura. Com isso, no final, eu converjo para uma solução, que aí nós esperamos seja a melhor solução. Agora a gente entra aqui especificamente no tema da pesquisa, que seria a configuração de parâmetros, né? Que seria a escolha do melhor conjunto possível de parâmetros para aplicação de uma meta-heurística em uma dada instância. Os métodos eles são divididos basicamente em duas classes, que são o Parameter Tuning e o Parameter Control. O primeiro sendo ali um método que é chamado de configuração de parâmetros offline, porque primeiramente eu rodo um determinado processo para adquirir um conjunto de parâmetros que depois eu vou utilizar nas minhas meta-heurísticas para encontrar as minhas soluções, e no segundo caso, no Parameter Control, é considerado como método de configuração online. Então, enquanto eu estou rodando o meu método, eu vou fazendo os ajustes dos meus parâmetros. Nós temos aqui como principais não, mas nós temos aqui alguns exemplos aqui de métodos dentro dessas classes, que seria o FRace e o param-ILS. O FRace ele faz um paralelo com corrida de cavalo, onde a gente tem algumas versões da instância rodando com parâmetros diferentes, que podem ter sido escolhidos aleatoriamente, e aí nós vamos eliminando os piores durante o processo, até que a gente tem um conjunto de soluções no final, um conjunto de versões que estão rodando, estão com bons resultados, e aí eu faço uma análise estatística para propor o melhor conjunto de parâmetros para a minha solução. O iRace, por exemplo, ela é uma lib do R, que faz uso desse tipo de método para parametrização de parâmetros de meta-heurísticas, configuração de parâmetros de meta-heurística. Já o param-ILS, ele usa o conceito do ILS, como o próprio nome diz, gerando perturbações no conjunto de parâmetros para encontrar os melhores resultados. Já dentro aqui do Parameter Control, eu exemplifiquei aqui com dois métodos, seriam o Randall, o RPC, o Randall Parameter Control, que ele usa parâmetros de forma randômica, então eu vou rodando, vou iterando o meu processo da meta-heurística e vou alterando aleatoriamente os parâmetros na esperança de obter melhores resultados. Já o EPC, ele é o Evolutionary Parameter Control, ele usa um processo de diferenciação evolutiva para encontrar os melhores resultados, os melhores conjuntos de parâmetros. Aqui à direita a gente pode ver aqui um gráfico, um histograma que mostra aqui a quantidade de pesquisas, visualizações relacionadas aos dois tipos de métodos, o PT sendo Parameter Tuning e o PC sendo Parameter Control. Percebemos aqui que para o Parameter Tuning, o primeiro método, a gente tem uma tendência de alta, interessante, inclusive um volume bem maior comparado ao Parameter Control. Quanto ao Parameter Control, a gente percebe uma leve tendência de alta aqui até os anos de 2014 e 2015, depois uma queda até recentemente. Agora nós vamos entrar no método proposto, que se utiliza de estudos de topologias no espaço de configurações para tentar propor uma forma de configurar os parâmetros das meta-heurísticas. Bom, como que funciona o método proposto? Nós temos alguns procedimentos aqui para a construção da topologia, no caso de K parâmetros. K são 3, 4, 5 parâmetros, K é igual a 3, 4, 5. Então, o que é que nós fazemos? Nós temos N rodadas com parâmetros aleatórios. Essas N rodadas vão nos trazer alguns resultados, alguns valores que foram encontrados pela meta-heurística. A ideia é que a gente utilize o conjunto de parâmetros para formar um vetor, um espaço de RK, que vai ser o nosso domínio, enquanto o valor de F1 vai ser a nossa imagem da nossa topologia que a gente quer construir. Então, aqui imaginemos que a gente tem um conjunto de pontos e depois a gente pode construir uma topologia em cima desses pontos, que seria um dos objetivos de estudo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos e, porventura, essas topologias podem ter pontos de máximos e mínimos aqui que a gente vai explorar dentro do nosso método.
O segundo passo, o que a gente faria? A gente faria uma interpolação multivariável via radial basis functions com polos t, com θ-polos, perdão, em que nós vamos tentar encontrar uma estrutura como essa, de uma função π de p sendo o nosso vetor de um vetor de parâmetros, que consiga se aproximar a essa estrutura topológica caso ela exista. Então nós temos aqui as funções φ, são as nossas funções de base radial, podem ser representadas aqui tanto por exponenciais, multiquadráticas inversas, versieira, que seria uma função em que quando integro de menos infinito a infinito, nós temos o valor de π. Né? E aqui nós temos uma quantidade θ de polos. Então nós temos como argumento na nossa função a distância entre o nosso vetor de parâmetros e esse polo ao quadrado, aplicamos essa função de base radial, e aí nós teríamos a nossa função π, que representaria um valor da nossa, seria o valor do nosso problema, né, o resultado que poderia trazer a nossa meteorística aplicando determinado parâmetro, com um determinado conjunto de parâmetros que a gente aplique nela. Aqueles pontos que nós coletamos anteriormente com N rodadas da meteorística vão ser utilizados para que a gente consiga encontrar quais são esses coeficientes da nossa função, para que depois a gente possa aplicar o próximo passo do método, que vai ser muito importante. Nesse caso aqui, o nosso próximo passo basicamente seria encontrar o gradiente daquela função, que nada mais é do que eu aplicar as k derivadas, no caso, né, àquela função. Então, eu tenho a derivada de π em relação ao primeiro parâmetro, ao segundo, ao parâmetro n-1, ao parâmetro n. Isso vai me trazer um sistema de equações não linear, em que a gente pode aplicar métodos numéricos, como o método de Newton, para a solução desse tipo de problema. Encontrando o resultado desse sistema, nós teríamos a nossa solução, né, que seria testada na nossa função e validaria com a meteorística aplicando os mesmos parâmetros, verificar se os valores são próximos ou iguais eventualmente. A função poderia ser utilizada depois para estimar qual é o nosso valor do resultado da meteorística sem necessariamente aplicar ela, caso a estrutura topológica exista. Porém, para que eu saiba qual é a minha solução, necessariamente eu preciso utilizar a meteorística. Então, a meteorística ela vai me dar o valor, mas ela também me dá a solução. Nesse caso, a nossa função π, caso eu tenha um conjunto de parâmetros, ela só me daria o valor que retornaria no meu processamento das meteorísticas. Como próximos passos, nós temos que analisar o comportamento do espaço de configuração para diferentes tipos de meteorísticas e instâncias. Então, pegar algumas versões clássicas de instâncias, de problemas e as meteorísticas mais clássicas e estudar para verificar se existe essa estrutura topológica por trás, se nós vamos poder aplicar um método, se haveria realmente alguma possibilidade de que essa ideia funcione. Tá? Como segundo passo, a gente aplicaria uma estimação do melhor conjunto de polos e sigmas a ser adotado procurando uma generalização, evitando novamente o problema de configuração de parâmetros que outros métodos de configuração possuem. Então, nós hoje temos alguns métodos, como mostrado anteriormente, que já fazem configuração de parâmetros, mas por trás deles existem configurações que têm que ser feitas no próprio método de configuração. A ideia aqui é tentar verificar uma estrutura mais genérica, que não precise de uma parametrização particular para cada tipo de problema. E o terceiro ponto seria avaliar o custo computacional, visto que precisamos rodar várias vezes a mesma instância e temos também as etapas de métodos numéricos na solução de sistemas não lineares, certo? Bom, aqui nós temos as nossas referências que foram utilizadas nesse estudo. Algumas outras, além dessas aqui, foram utilizadas também. Aqui são uma das principais que estamos apresentando. Eu agradeço a oportunidade, obrigado a todos e até a próxima.